Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto que quem está batendo um papo com a gente hoje é o vereador Boanerges, do PTB, nosso próximo presidente aí do próximo biênio, acabou de ser eleito. Vereador, no primeiro bloco a gente estava falando aqui sobre como o senhor pretende conduzir essa presidência aqui da casa e um dos termos foi melhorar, incentivar o funcionário público que está trabalhando direito, que tem essa força de vontade e também dar uma conversada aí com quem não está trabalhando muito bem. Como o senhor pretende fazer isso? Olha, eu acho que com diálogo a gente precisa mostrar para as pessoas que a política mudou. Mas a política ela não é feita só pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos deputados, não. A política é feita pelos funcionários também. A gente está aqui representando a todos os funcionários da casa. E não é possível que a gente concorde com algumas coisas que a gente vê que estão erradas. Então a gente tem que precisar corrigir essas coisas erradas para refletir na municipalidade, refletir numa visita de um munícipe que vem aqui, de uma autoridade que vem aqui, sabe? Que a pessoa leve isso para externar lá fora. Pô, eu visitei a Câmara de Taubaté, é uma organização aquilo ali. E do jeito que está, eu acho que, ao meu ver, a gente pode melhorar mais. E, obviamente, que eu citei aqui com relação aos funcionários descomprometidos, são poucos. Não é? A grande maioria aqui, do que eu pude observar, são as pessoas tudo cumprindo suas tarefas, só que os poucos se sobressaem mais do que aqueles que trabalham direito, você entendeu? Aqueles poucos que fazem. Então a gente precisa eliminar isso, a gente precisa trazer essas pessoas, mostrar para eles o caminho correto, porque nós estamos trabalhando corretamente. Então, não é só os vereadores que têm que ser corretos. Funcionários têm que mostrar também que eles têm a parcela deles, para a gente mudar a cara da Câmara Municipal, da instituição como um todo, né? Para você ter orgulho de dizer que eu trabalho na Câmara Municipal de Taubaté. Você tem uma ideia de fazer, assim, talvez uma reforma administrativa? Olha, pode até ser, eu vou sentar com meus pares, é interessante dizer o seguinte, que na maioria das decisões que eu vá tomar, eu vou conversar com as pessoas para me sentir qual é a dificuldade que cada classe tem. Qual é a dificuldade onde a gente pode avançar, o que a gente pode... É lógico que tem que ter uma contrapartida para isso. A gente vai melhorar ali, a gente não vai admitir que as pessoas fiquem fazendo corpo mole e tal. Não sei o que. Vamos trabalhar todo mundo junto, cada um com a sua função, desempenhar a sua função, que as coisas prosperam, não é? Então, eu pretendo sentar com os meus colegas. Se houver alguma decisão unilateral que eu tenha que tomar, e por vezes a gente tem que fazer isso, eu vou tomar mais em prol da instituição. Não é em prol do presidente da Câmara, tirar proveito dessa situação. Isso é inimaginável na minha concepção. Sim. Então a gente vai tomar decisões, é por isso que eu disse que eu pretendo presidir para 19 vereadores, porque todos aqui foram eleitos pelo povo. Todos aqui merecem respeito. A gente não pode isolar esse A, B, C, o D daqueles vereadores. A gente não pode fazer isso. Ele tem ele merece tanto respeito quanto eu, quanto você, quanto qualquer outro funcionário aqui. Então essa coisa de divisão não faz a gente avançar. Sim. Entendeu? Então eu pretendo chamar o meu pessoal, e o meu pessoal são 19. Nós somos em 19 aqui, a gente não pode ficar fazendo o que foi feito apesar de eu ter feito parte da base aliada, né? Mas eu já disse aqui no início, nos bastidores, eu procurei sempre equilibrar, ser o fiel da balança ali, né? Embora não concordando com algumas decisões tomadas por A, B, C ou D, né? Mas a gente procurou ser isento, eu tenho isenção para fazer isso, para conversar com os meus pares e a gente tentar fazer algo diferente nesses 2 anos últimos aí que faltam, até porque vai ser um ano, no final de 2020 vai ser um ano eleitoral, né? E aí a gente não tem que ficar aqui se debatendo, se brigando um com o outro, enfim, eu acho que precisa desse entendimento. Sim, a gente viu que o senhor
comentou que quer fazer uma gestão mais democrática, então. Não vai ficar muito... Sem democracia... Pensando nisso de cada um, esse não pensa como eu, não vou ouvir muito. O senhor pretende ouvir todo mundo? Não. Isso vale para os funcionários também. Claro, se for absurdos, se for coisa absurda, a pessoa não pensa como eu, mas é um absurdo a gente ver que a pessoa está errada, tem alguma coisa, porque isso vai existir. Aí não, nós vamos trabalhar em prol da maioria, sabe? Eu não vou trabalhar aqui pensando no meu umbigo. Eu vou trabalhar em prol da instituição Câmara Municipal de Taubaté. Sim. E isso com envolvimento desde a mocinha lá do cafezinho, das meninas que trabalham na limpeza, de todo mundo. Eu preciso de todos vocês. A gente tem que respeitar todos, a gente tem que saber o valor que cada pessoa tem. E tem. As pessoas têm valor, então não adianta a gente achar que a gente assumiu uma posição hoje e esquecer daquelas pessoas, porque eu já passei por lá. Qualquer uma dessas pessoas pode ter um potencial que a gente desconhece. Sim. Se a gente desconhece amanhã, essa pessoa pode estar numa condição muito melhor do que a gente. Então, eu pretendo fazer essa inclusão, sabe? Agora, com muita firmeza. Eu tenho as minhas decisões quando eu tomo com seriedade, mas isso não significa autoritarismo, a gente tem que ter posicionamento. Comparando com as gestões passadas, o que o senhor acha que pode melhorar? Como o senhor faz essa comparação, o que o senhor viu nas presidências passadas e que o senhor pensa que não, eu faria melhor neste ponto, neste ponto? Olha, eu não vou comentar as presidências passadas, até porque eu não vi. Eu não vi, eu sempre fui muito afastado da Câmara, eu sempre fui muito operacional, nunca trabalhei, visitei a Câmara muito raramente. E agora a presidência do meu colega, do meu amigo Diego, que foi feita, o Diego fez a presidência, ele esteve na presidência segundo as convicções deles, eu não posso criticar o Diego. Eu respeitei o Diego durante 2 anos, assim como os meus pares também. A gente, sabe, ele teve pulso para levar as coisas do jeito dele. Se foi errado ou certo, não sou eu que vou julgar isso. Assim como eu que vou assumir agora, eu posso cometer erros também. Não adianta eu ficar aqui julgando o Diego e amanhã eu cometer alguma injustiça que nós somos passivos de que aconteça isso com a gente. Podemos cometer erros. Agora, se eu porventura vier a cometer algum erro, vocês podem saber que é procurando acertar, entendeu? É por isso que eu insisto que a gente tem que conversar, que eu não vou me fechar no meu casulo. E esse é o primeiro mandato, né, vereador? Você está aprendendo enquanto exerce a função. Você imagina que eu vou dispensar a opinião de um colega, do meu amigo Douglas Carbone, que está sentado aqui, que para mim é uma das maiores lideranças aqui da Câmara Municipal. Você imagina que eu vou dispensar o conselho do Digão, do Vanoni, do Diego, que passou pela presidência, que tem muito a acrescentar nesse trabalho que eu vou fazer, do Guarafilho, sabe, todo mundo tem um pouco de boa vontade para com a gente. Então, eu tenho que ouvir essas pessoas. A Graça, que também esteve na presidência, sabe? Sim. E para que eu não cometa os erros que, por exemplo, eles julgarem que eles cometeram. Eles vão me ensinar o caminho. Tem coisas que eu ainda não sei. E a gente pretende aprender. Cada dia que passa para a gente é um aprendizado. Não é verdade? Sim. Então, o senhor está aí aberto a conselhos. Que é sempre uma boa notícia. Claro, tem que estar. Olha, se você se fechar no seu casulo e falar, isso aqui é democracia, mando eu e fim de papo, acabou. Acabou. Agora, o que eu tenho, que as pessoas têm que entender, o que eu tenho é pulso, é diferente. E você tem que ter pulso para você tomar decisões. Isso é uma característica que eu tenho. Não pode confundir pulso com autoritarismo. Você tem certas coisas que você tem que chamar a responsabilidade e resolver. Sim, com certeza. Vereador, deu tempo do nosso segundo bloco, mas, excepcionalmente, a gente vai ter um terceiro bloco. Por quê? Porque a gente quer saber um pouquinho mais sobre o nosso futuro presidente. Então, na volta, a gente ainda vai conversar mais um pouquinho e vai ter a mensagem de Natal, que a gente está pedindo para todos os vereadores. O senhor já vai pensando no que vai falar.
A gente volta já já, não sai daí não.